Boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente. Estamos aqui para mais um devocional maravilhoso, para a glória de Deus, com o tema sem preconceitos, sem preconceitos. Tudo bem, Couto? Fica aí conosco, sem preconceitos. E a gente vai estar lendo 1 Samuel 16, do 1 ao 7. Né? Então sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais esse momento especial com o Senhor, para a glória de Deus, né? Se não for para adorar o Senhor, para que nascemos, né? Tem aquele louvor: se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Então, sem mais delongas, eu sei que no decorrer da live as pessoas vão entrando e tudo mais. Vou dar mais uma curtida aqui. Esse não é um horário que dá muita gente, mas eu sei que se você entrou na live, é porque Deus quer que você ouça o que vai ser falado aqui, né? Porque primeiro é falado para mim. Então, sem preconceitos, 1 Samuel 16, do 1 ao 7. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Só um minutinho. Efraim, fecha a porta aí, meu filho, por favor, que eu estou em live e aí você fica narrando aí o seu negócio aí, tá me atrapalhando. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo, é incrível que toda vez que eu começo a live, tá um silêncio absurdo na casa. Aí na hora que eu vou fazer a live é um falatório, é tudo para atrapalhar. Mas sabe o que é isso? É porque Deus vai alcançar a gente hoje com essa palavra. Então vou começar de novo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vi para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então,
É até aí. E o destaque é esse: as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Por isso que o tema é sem preconceito. Sejam bem-vindos, Manuel, Luiz Lopes, Bitônio, sejam bem-vindos. Tião, seja bem-vindo, tá? Então, o tema é sem preconceito, e a gente leu 1 Samuel 16, do 1 ao 7, mas destacamos aqui o 7 que diz: as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração, né? Então, o devocional de hoje diz: Julie Ledesman fez um teste para ser trompista principal da Ópera Metropolitana de Nova York. As audições foram feitas por trás de uma tela para evitar qualquer parcialidade dos jurados. Julie saiu-se bem na audição e venceu a competição, mas quando ela apareceu, alguns juízes do sexo masculino foram para o fundo da sala e viraram suas costas a Julie. Aparentemente, eles esperavam outra pessoa. Quando os israelitas pediram um rei, Deus acatou o desejo do povo e deu-lhes um homem fisicamente imponente, como os de outras nações. 1 Samuel 8, do 5 e 9 até o 2. Mas, como os primeiros anos de reinado de Saul foram marcados pela falta de fé e desobediência, Deus enviou Samuel a Belém para ungir um novo rei. Quando Samuel viu Eliabe, o filho mais velho, presumiu que Deus escolheu para ser o rei, porque ele era fisicamente forte e impressionante. Mas Deus desafiou o pensamento de Samuel. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Deus já tinha escolhido Davi para liderar seu povo. Ao avaliar as pessoas para seus propósitos, Deus olha para o caráter, vontade e motivação. O Senhor nos convida a ver o mundo e as pessoas como Ele as vê, olhando para o coração e não para a aparência externa ou credenciais. E ontem eu tive a oportunidade de estar pregando lá na igreja e a gente falou sobre o transbordar de testemunho irresistível. Falamos do transbordar de compaixão transformadora e o transbordar de dentro para fora, né? Então, assim, não adianta nada, porque nós podemos nos mascarar e sermos uma casca em qualquer lugar que vamos. Mas Deus nos convida que a gente seja espontâneo, que a gente seja contagioso e contínuo na fé, onde nós estivermos, seja aqui na live, seja em casa, seja na igreja, seja onde estivermos, no trabalho, na faculdade, na fila do banco, no caixa do mercado, que nós possamos ser constantes, que nós possamos ser a mesma pessoa e não nos mascararmos, né? Como que diz que tem muitas pessoas que têm vergonha de dizer que é cristão. E para mim isso é negar a Cristo. Como é que você tem vergonha de dizer que você é cristão? Eu tenho orgulho de dizer que sou cristã, porque Cristo transformou a minha vida. Ele pode transformar outras vidas também, né? Então, e assim como que tem gente que se transcreve de cristão, vai à igreja, mas em casa é outra coisa. Hoje, na hora que eu fui levar os meninos para pegar o ônibus, que a gente mora na área rural, para ir para a escola, aí o que aconteceu? Eu tava tocando uma música lá, porque tem uma rádio que de 6 às 7 da manhã toca música do tipo sertaneja gospel. Aí tava tocando uma música lá que eu já tinha ouvido outra vez, do garoto falando: mamãe, vai morar na igreja, porque aqui o papai é legal, não sei o quê, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Isso daí é um fato real. Tem muita gente que na igreja é uma coisa, em casa bate na mulher, ou briga ela a um monte de coisa, ou a mulher, ou pode ser a mulher também, que se anda com as vestes lá, que dá toda de crentona e tudo mais, aí
chega lá na igreja é uma bênção, chega em casa xinga, aí depois reclama que o marido não converte. Desculpa, gente, estou batendo aqui toda hora. Que o marido não converte, que o filho não converte, mas em casa xinga, em casa é igual uma goteira que não para de reclamar. E a gente precisa buscar em Deus. Eu tenho falado, esse tempo é um tempo de posicionamento, né? Quarta-feira eu vou ter a oportunidade de estar pregando na igreja sede daqui. E eu vou falar sobre vaidade e luxúria. Esse tema já tem lá no outro canal, sabe? O YouTube do Se Deus Mandar Vive Vai Falar. Lá tem esse tema lá já há muito tempo que eu postei sobre luxúria e vaidade, né? Boa tarde, Batman. O luxúria e vaidade é o mal do século. A gente olha as redes sociais, as pessoas não postam derrota, as pessoas só postam bênção. Só posta derrota mesmo quem tá precisando mesmo, porque tem um filho doente, tem que fazer uma vaquinha, ou às vezes tá aplicando golpe, né? Porque hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que saber, né? Eu me comovi muito ainda quando eu morava lá no Rio, uma criança que tinha aquela doença, eu esqueci o nome, não sei o que, boliosa. E eu acho que eu fazia Pixies todos os meses, né? Eu estava trabalhando e eu tinha sentido no meu coração, simplesmente sumiu das redes. Eu não sei se a criança não existia, se era IA, se ela existia e ela faleceu. Fiquei sem notícias, sabe? Mas eu orava por aquela criança e tudo mais. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. As pessoas, no geral, só postam quando tá viajando, quando tá em festa. Isso também é complicado, porque eu conheço uma pessoa que precisou fazer uma vaquinha e ela não estava preparada emocionalmente, porque vieram muitas críticas, porque as pessoas iam no perfil dela e o perfil dela só tinha foto dela quando ela era madrinha de casamento, quando ela viajou. E aí falaram que ela tinha condições financeiras, por que ela não deixou de viajar, por que ela não deixou de comprar um vestido, e às vezes o vestido era até alugado, sabe? Mas como as postagens eram só desses momentos, ela foi extremamente criticada num momento tão difícil, e eu até tive que intervir lá nos comentários, porque as pessoas não conheciam ela, de fato. E assim, a gente é muito hábil para apontar as pessoas. Esses dias também teve uma situação, aqui mesmo no TikTok, de uma irmã, acho que é Daniele alguma coisa, ela teve câncer e ela tem uma doença que a voz dela é grossa e ela é musculosa. E aí o que acontece? Ela tá com o cabelo curto por causa do câncer e aí ela estava louvando. À primeira vista, parecia que era uma pessoa transexual de vestido, né? De vestido comprido, tipo assim, louvando na igreja, transvestido, né? Transvestido. Só que, antes de julgar, o que a gente tinha que ter feito? O normal, o que a gente tem que fazer? Ir lá e olhar o perfil da pessoa. Aí tinha um monte de gente chamando ela de homem, falando que era uma pouca vergonha. As pessoas saem falando o que querem, e ela falando, gente, eu sou mulher, pelo amor de Deus, eu tive um câncer. E assim, as pessoas deixando as pessoas com a cara no chão. E eu fiquei constrangida por ela, porque ela botava, gente, eu sou mulher, eu só tive câncer, eu tenho uma doença. Entendeu? Eu estava louvando a Deus porque eu sou mulher. Acalma teu coração. Olha que triste, gente. Ela botando as carinhas de choro lá. As pessoas são tão ruins, gente. A gente tá esfriando tanto. E o pior, que a gente bate no peito e diz que é cristão. E a gente é o primeiro a ser habilidoso em julgar. Então vamos se colocar no lugar do outro. Jesus fazia isso. Jesus, eu não vejo nenhuma passagem em que Jesus discriminou alguém. A mulher samaritana, ontem a gente falou lá na pregação sobre a questão da mulher samaritana. Jesus, boa tarde, a paz do Senhor, Carlos. Jesus,
Ele não podia nem conversar, sendo judeu, com a mulher samaritana. Ele foi lá, a mulher estava com sede de água e ele fez dela um transbordar contínuo. Por quê? Porque ela saiu de lá evangelista, gente. Ela recebeu da água da vida. Ela saiu de lá, foi falar com a cidade inteira que tinha conhecido o Messias, né? Então, assim, o Senhor, ele encontrava um cego, as pessoas mandavam o cara calar a boca, para de ficar enchendo o saco do mestre. Ele ia lá e curava o cara, sabe? O coxo. Então, gente, vamos respirar, sabe? Quando a gente estiver nas redes sociais, que a gente vê coisas assim, às vezes a gente vê coisas absurdas, antes de comentar, antes de tacar pedra, vai lá no perfil da pessoa, assim, uma dica que eu tô dando, né? Eu faço isso, vai lá no perfil da pessoa, dá uma olhadinha e vê a história, antes de chegar lá e metralhar, porque às vezes a pessoa tá num processo e você joga a pessoa na lama. E Deus, no final dos tempos, quando a gente chegar lá, vai cobrar o sangue das nossas mãos. Isso é seríssimo. Se a gente fizer um dos pequeninos tropeçar, né? Então, olha, o sangue na mão, Deus cobra, hein? Então, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Vamos ser agentes atraentes, ao invés de ser repelente do reino. Se a gente é uma pessoa amarga, se a gente é uma pessoa tóxica, se a gente só sabe acusar, e a gente é santarrão, A gente é santarrão, A gente é santo porque a gente é escolhido de Deus. Mas todos nós pecamos, né? Somos pecadores e só não estamos fulminados pela misericórdia do Senhor, porque a salvação vem pela graça, né? E a graça é um favor imerecido, nem eu nem tu merece. Tá pensando o quê? Nem eu nem tu merecíamos. Jesus morreu naquela cruz por mim e por ti, por nossos pecados. A gente só não precisa ficar crucificando Deus todos os dias, tendo atitudes que a gente sabe que não agrada a Deus e que faz mal para nós mesmos. Então a gente precisa o quê? Se posicionar, se despedir de nós mesmos, ser 100% Cristo. Deixar que Cristo fique 100% em todas as áreas da nossa vida. Porque às vezes a gente deixa Cristo 90%. A gente deixa ele na área sentimental, na área financeira, na área de lazer. A gente deixa Cristo... Aí a gente chega lá na área... numa determinada área lá, a gente sentimental, por exemplo, aí não deixa Cristo entrar. De relacionamentos, não deixa Cristo entrar. A gente tem que deixar Cristo entrar 100% na nossa vida. E a gente tem que clamar por isso. Senhor, me ajuda. Sozinha, eu não dou conta. Eu preciso... O segredo do transbordar perpétuo, tem a frase aqui de John Wesley que diz: dei-me 100 homens que não temam nada além do pecado e não desejem nada além de Deus, e abalarei o mundo. 100 homens que não temam a nada além do pecado. Você tem temor do pecado? Eu tenho, gente. Eu tenho pavor de ficar impura em alguma situação e Jesus voltar e eu ficar, gente. Eu tenho pavor disso, eu não quero ficar, eu quero ir. Eu quero ver a glória do céu, eu quero ver a glória de Deus. Eu quero sentar naquela mesa, eu quero andar naquelas ruas de ouro, eu almejo isso. Eu lembro uma época que tinha um programa de televisão que era até um amigo meu, esqueci o nome dele aqui agora, o Mário Frias, que fez teatro comigo, né? Eu já fiz teatro na época, eu era do Mundo, e o Mário, ele fez parte dos Duelistas, que foi uma das peças que eu fiz do Jorge Fernando. Aí,
O Mário, ele estava com um programa de TV que ele viajava com a família dele para conhecer a cultura e as comidas daquele local. Eu falei, cara, que barato, gente. Olha que oportunidade maravilhosa, Senhor. Você viajar o mundo inteiro a trabalho com a família para mostrar a cultura do lugar. Gente, que coisa maravilhosa, né? Hoje ele é político, mas assim, naquele dia começou a aparecer muitos vídeos, aparecer para mim no Instagram da Maldivas, da Grécia, da não sei o quê, cada lugar lindo, e eu assim, Senhor, isso é tão longe da minha realidade, mas é meu sonho, eu queria viajar, eu queria conhecer esses lugares lindos, Senhor. Eu converso com Deus, gente. A gente tem que conversar com Deus no nosso dia a dia, ué. Aí o Senhor falou bem assim comigo, minha filha, nada dessas belezas que você consegue ver nesses vídeos se compara com o que você vai ver no céu. E quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, é verdade. Às vezes a gente fica angustiado, né? Que a gente se vê tão longe de realizar determinados sonhos, né, de conhecer lugares bonitos. Aqui ainda, eu sempre falei, eu não quero ir para fora antes de conhecer Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, lugares assim daqui do Brasil, aquele Capitólio, né, lugares lindos que tem aqui no Brasil. Se Deus me permitir, obviamente, mas nesse dia que eu tava ali, eu tava meio que angustiada, chorando, né, falando com Deus. Eu tava numa situação bem humilde mesmo, e o Senhor falou, minha filha, não te preocupes com isso, eu dou o que eu quero dar para cada um tem a vida que eu planejei, você vai ver coisas muito mais extraordinárias, foi esse termo que ele usou, extraordinárias do que você possa imaginar que tenha na Terra. Então, Deus, ele tem cuidado de nós, ele é o maior interessado no meu e no seu sucesso. É o Senhor. Ele é o maior interessado. E ele quer que a gente tenha o olhar dele, como ele fez com Samuel ali, da gente ter um olhar pelo coração. Porque Samuel, ainda Jessé, chamou vários filhos dele. E Davi estava lá nas malhadas, lá com as ovelhinhas, né? E aí não era nenhum deles. Mas ele estava excluído, ele nem participou do sacrifício. Você vê como ele era excluído. Mas aí o Senhor, Samuel perguntou, tem outro filho? Tem. Então chama, porque enquanto ele não chegar, não vamos comer. E aí foi lá chamar o menino. E o menino era aquele que ia ser ungido para ser rei de Israel. Era o menino. É o menino que chegou lá no meio da guerra e quando viu os filisteus afrontando os servos do Deus vivo, ele foi lá com a sua funda e acertou a testa do gigante. Deus já estava preparando Davi quando ele estava lá matando o urso, lutando com o leão para salvar as ovelhinhas. E Deus estava preparando ele para algo muito maior. E ele estava lá excluído, só a carpinha dele lá adorando, meditando, fedendo na ovelha, né? E é assim que Deus faz. Às vezes a gente está se sentindo humilhado, excluído, né? Mas o Senhor, ele sonda os nossos corações. E o Senhor nos ergue, nos levanta e nos prepara para aquilo que ele tem para nós, que é muito grande. Amém? E nesse momento, eu quero deixar duas perguntas. Por que é essencial não julgar o outro baseando-se em preconceitos? O que significa ter o coração voltado para Deus? Né? Isso é uma reflexão para nós fazermos. E neste momento, se você tiver algum pedido de oração
Coloca aí porque eu vou estar orando. Eu vou estar orando, aleluia. Eu vou estar orando. Vamos lá. Alguém tem algum pedido de oração? Coloca aí rapidinho que eu vou estar aqui. Desculpa, gente, eu não consegui ver muitos comentários, eu só consigo ver depois da live, porque eu tô aqui conectada, lendo, comentando, né? Então eu não consigo interagir muito, mas eu prometo. Eu falei ontem na live da minha amiga, eu quero fazer uma live falando sobre uma questão que é até polêmica, que é a reencarnação. Por quê? Porque as pessoas se confundem muito. Como eu fui criado no kardecista e eu me converti, e eu tenho alguns parâmetros bíblicos, algumas coisas que foi o que me convenceu de fato, não me deixou dúvida alguma sobre esse assunto. Então eu vou preparar, né? Tem alguns livros que eu já li também que me deram um suporte, e aí eu vou preparar, eu vou separar a parte dos livros e vou fazer uma coisa legal futuramente. Então, se você está gostando da live, você pode me seguir lá, tem outras lives baixadas lá, e você vai ter acesso também. Quando eu começar essa live, quando eu for fazer, eu vou divulgar ela antes, o horário, o dia, tudo direitinho, porque eu sei que é algo que muitas pessoas que são cristãs têm dúvida e até às vezes falam, meu pai faleceu, ele está lá olhando por nós, e tá, a Bíblia dá respaldo para isso? Não dá, né? Então a gente precisa esclarecer algumas coisas que às vezes não é esclarecido de púlpito, né? E eu acho que vai ser interessante. Então, alguém tem algum pedido de oração? Eu vou orar, hein? Quando eu orar, vou fechar os olhos e eu não vou conseguir ver mais pedido, hein? Só depois de terminar a live e aí eu oro. Vamos lá, Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda o nosso corpo, alma e espírito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, traz a paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas. E eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor entre na casa e na vida de cada pessoa que entrou aqui nesta live, nem que por um segundo. Que o Senhor possa alcançar essas famílias, trazendo unidade, comunhão, Pai. Em nome de Jesus, libertação e a paz que excede todo entendimento que só o Senhor dá. Senhor, o Senhor conhece as necessidades dos Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha entregar nas mãos de cada um daqueles que permaneceu firme aqui ouvindo a Tua palavra. Aquilo, Senhor, que eles têm clamado a Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja testemunhos e que, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter sede de Ti, que nós possamos olhar as pessoas com a compaixão que o Senhor nos olhou quando ainda estávamos lá no lamaçal do pecado, mas o Senhor nos transformou. Então, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, nos posicionarmos contigo, que possamos, Senhor, a cada dia mais nos consertarmos até a estatura do varão perfeito, para que quando o Senhor voltar, nós possamos estar lá, te glorificando, alegres. Lá não haverá choro, lá não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, mas lá só haverá a alegria de adorar o Deus da nossa salvação. Ó Deus, muito obrigada por esta live, muito obrigada por cada pessoa que entrou aqui, que nós possamos ser abençoados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fabiano, você quer muito? Então Deus, você vai se posicionar com Deus e você vai ter o Senhor como Salvador da sua vida e você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida, sim. E nós estaremos lá, ó, na glória com o Senhor, quando o Senhor voltar para nos pegar, né? Para nos levar para nossa casa, porque nós estamos aqui de passagem. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo no coração.